Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, parte 2, beleza? Vamos falar sobre o artigo de opinião. Então, vamos começar conceituando, né, o artigo de opinião. É um gênero textual argumentativo, então trabalha com convencimento, né? Que circula principalmente, então, na esfera jornalística, e o seu propósito é expressar o ponto de vista de quem o assina sobre fatos relevantes para a sociedade. A argumentação do texto busca convencer, né, persuadir o leitor da validade da análise feita e das justificativas expostas. Geralmente, o articulista me perdi no texto, utiliza a norma padrão da linguagem, ou seja, há uma preocupação com a norma culta, né, em seguir as regras gramaticais. Então, ele utiliza a norma padrão da linguagem e escreve de maneira objetiva, ou em terceira pessoa, ou de maneira subjetiva em primeira pessoa. Vamos falar então sobre o contexto de produção, sobre as características básicas, e na próxima página nós temos então um exemplo, ok? Um exemplo de texto, e aí vamos lendo e fazendo os comentários sobre ele. Contexto de produção. Além de textos informativos, os meios de comunicação impressos e digitais, cada vez mais digitais, né? É uma propensão de fato da sociedade. Então, os meios de comunicação impressos e digitais podem publicar textos que analisem e discutam os fatos noticiados. Então, jornalistas e pessoas que se destacam em seus campos de atuação, né? Os campos que ocupam, selecionam conteúdos divulgados na mídia, examinam essas causas, examinam as consequências e defendem uma posição a respeito deles. Então, nós temos pessoas que são, de certa maneira, importantes dentro daquela área, que vão escolher um assunto que esteja na mídia, e aí essas pessoas vão explorar as causas, vão explorar as consequências, vão fazer um estudo sobre determinado assunto, para que elas possam, então, expressar o ponto de vista delas. Esse gênero textual costuma circular em colunas de jornais e revistas, que geralmente mantêm um quadro fixo de articulistas. Então, geralmente são sempre as mesmas pessoas. Existem colunas sobre os mais variados temas, como saúde, educação, política, cultura, economia e etc., que atendem a diversos perfis de leitor. Então, o texto que nós leremos e que está na próxima página, ele tem um envolvimento maior aqui com a questão da educação, né? Vai discutir uma temática que acontece muito dentro da sala de aula. Então, quais agora são os objetivos? Abordar um tema relevante e de interesse social, um tema que esteja sendo discutido, um tema que vá ter um tema importante para que as pessoas possam refletir sobre aquele assunto, argumentar e defender um posicionamento, então essa pessoa vai expressar o ponto de vista dela, auxiliar o interlocutor, ou seja, o interlocutor é aquele que ouve ou aquele que lê, né? Auxiliar o interlocutor a compreender o tema. Por isso é que essa pessoa que escreve precisa ter um conhecimento mais profundo, né? Ela vai perceber, ela vai analisar as causas, vai analisar as consequências, porque precisa haver um entendimento mais profundo para que então aquela pessoa possa escrever sobre aquele determinado assunto. Então, auxiliar o interlocutor a compreender o tema para que forme a própria opinião, né? Para que ele forme a própria opinião ou para que ele confirme uma posição que já existe. Vamos agora falar sobre as características básicas. E antes disso, gente, uma característica que diferencia, né, o artigo de opinião do editorial está ali, né, destacado e é bem importante. Então, o artigo de opinião, ao contrário do editorial, aborda o ponto de vista do autor, articulista, e não do jornal ou da revista. Então, olha só, quando nós temos uma pessoa que está ali escrevendo o artigo de opinião, né, ela está mostrando o ponto de vista que é dela, é um ponto de vista que é pessoal.
O editorial, né, ele apresenta um ponto de vista que é compartilhado, né, pelo jornal, né, pela revista, enfim. Então, o artigo de opinião aborda o ponto de vista do autor, do articulista, não é o ponto de vista do jornal ou da revista. O editorial está falando, está representando, né, a revista ou o jornal. Aquela posição é compartilhada por todos que trabalham ali, por todos que configuram aquele meio midiático, beleza? Ok. Então, vamos falar agora sobre as características básicas. Apresenta título, geralmente polêmico ou provocador. Então, o título, ele tem essa função de chamar a atenção, né? A gente lê o título e pensa, interessante, né? Pode ser que o texto, de fato, cumpra, né? Pode ser um texto bastante interessante, às vezes tem um título que não é chamativo, mas que apresenta um texto que é relevante. Então, apresenta título, geralmente polêmico ou provocador, expõe uma ideia ou ponto de vista sobre determinado assunto, usa a argumentação e a persuasão, possui introdução, desenvolvimento e conclusão, e cada parte do texto vai ter o seu propósito, né, vai ter o seu objetivo. É escrito em primeira ou terceira pessoa, como já falamos. Há predominância de verbos no presente, né? Então, por exemplo, a sociedade tem, né, um problema. Esse verbo está no presente. Né? A predominância de verbos no presente é veiculado principalmente na esfera jornalística, em jornais e revistas, digitais e ou impressos, aborda temas da atualidade, é geralmente assinado pelo autor, ok? Então vamos lá, vamos falar o que tem em cada partezinha, então, desse texto de opinião. A introdução de um artigo de opinião costuma apresentar o assunto a ser tratado, então a apresentação do assunto, né? É importante que você, ao começar a ler um texto, saiba sobre, né, o que ele vai falar, o que vai ser mencionado ali. Então, apresentar o assunto a ser tratado, assim como o ponto de vista defendido pelo autor. E, como vocês já devem saber, esse ponto de vista é denominado, né, intitulado tese. Então, tese é uma opinião que vai ser defendida. E aí, o que você usa, né, para então confirmar a sua opinião? Você usa argumentos. Então, se eu digo, por exemplo, que existe intolerância religiosa no Brasil, isso é a minha tese, né? Eu posso dizer que é fato que a intolerância religiosa no Brasil tem crescido, minha tese. E agora eu vou precisar de argumentos, né, para então confirmar essa minha fala. Então eu posso mostrar, né, um argumento, eu posso dar um dado, né, um dado estatístico. Eu posso provar através de números que então a intolerância religiosa no Brasil tem aumentado de maneira significativa. E aí então eu estou dando força a essa minha tese, beleza? Então, esse ponto de vista é denominado tese. Então, na introdução, o assunto a ser tratado e a sua tese, beleza? Percebam que até aí, né, nós temos uma estrutura parecida, né, com o nosso texto dissertativo argumentativo. Nós temos que ter, então, na introdução, a gente tem que apresentar o tema e a gente também tem que dar a tese. No desenvolvimento, o argumento ocorre em duas partes. Então, olha só. No desenvolvimento, esse argumento ocorre em duas partes: a fundamentação e a análise do fundamento. Então, você vai fundamentar, você vai explicar melhor aquilo e depois você vai analisar isso que você falou acima. A primeira se refere às informações, aos dados, né, aos fatos e etc., que o articulista utiliza para fundamentar a sua opinião. A análise do fundamento, por sua vez, diz respeito à relação do conteúdo abordado com a tese defendida, né, com a opinião que você deu lá na introdução do seu texto. A conclusão normalmente apresenta uma síntese, né, um resumo do desenvolvimento do texto e um fechamento com a análise do autor. Então, conclusão, você retoma, né, o que você já falou e fecha o seu texto. Então, aqui, gente, nós temos um exemplo. Isso fica bem mais fácil de reconhecer, né, essas características, essa estrutura, quando então nós lemos o texto.
Então, vamos prestar atenção, temos aqui um texto bem colorido, bem didático, né? Análise. O artigo de opinião tem o objetivo de apresentar uma tese, isto é a tese que vai aparecer lá na sua introdução. Ideia que conduzirá o texto, além de desenvolver argumentos que a sustentem. Para ter bons argumentos, o autor pode, entre outros recursos, estabelecer relações entre causas e consequências, fazer comparações entre épocas e lugares e antecipar-se a uma possível crítica do leitor apresentando contra-argumentos. Então, gente, isso aqui também é bastante importante quando nós falamos de texto dissertativo argumentativo, né? Então, você precisa ter a sua tese, né? Você precisa desenvolver bons argumentos e que argumentos você pode utilizar? Você pode fazer uma relação de causa e consequência. Por exemplo, nós falamos sobre a intolerância, né? Eu mencionei intolerância religiosa, né? Vamos pensar, então, na intolerância religiosa no Brasil. A gente pode pensar em causas e a gente pode pensar em consequências. Que causas, né? O que teria causado então, a intolerância religiosa no Brasil? Quando a gente pensa na própria construção, né, do Brasil, quando o Brasil ainda era colônia, os portugueses que aqui chegaram disseram: olha, agora vocês precisam, né, os índios, agora vocês serão católicos. Então, a gente teve uma imposição religiosa, né? Então, você está falando das causas, beleza? E aí, depois, você pode fazer um outro parágrafo falando sobre as consequências disso, né? No caso, as pessoas precisam que consequência possível poderia ser? Se os portugueses, quando aqui chegaram, disseram aos índios: olha, agora vocês precisam ser católicos, a própria consequência, né, é uma intolerância. Por quê? Porque, na verdade, não precisa existir apenas uma religião, né? As pessoas podem escolher, né? As pessoas podem vivenciar diferentes religiões. Não existe uma religião melhor do que a outra, né? Então, impor, quando você impõe alguma coisa, você quer dizer que, olha, né, geralmente, quando a gente impõe alguma coisa, você quer dizer que isso daqui é melhor, né? Então, se você diz que uma religião é melhor, automaticamente você está, então, excluindo, né? Você está sendo desrespeitoso com as outras religiões, né? Então, causa e consequência. É fazer comparações entre épocas e lugares. Então, se você está falando, por exemplo, né, mais uma vez, pensando aqui nesse tema, né, de intolerância religiosa no Brasil, você pode mencionar, né, que existe um outro país, por exemplo, em que existe um outro país, né, que não é tão preconceituoso assim. E aí você está fazendo, então, uma comparação entre países. É lógico que se você tem um tema que discuta a intolerância religiosa no Brasil, você pode mencionar, né, essa questão da intolerância que não acontece em outro país, mas você precisa focar na intolerância religiosa no Brasil, tá? Então, você pode fazer essa comparação, mas tem que tomar cuidado, né, com a importância que você dá a essa comparação quando você usa outro país, sendo que, né, ele não está no tema, tá? Só para vocês entenderem, então, essa relação de causa e consequência, fazer comparações, antecipar-se a uma possível crítica do leitor apresentando contra-argumentos. Então, o que seria esse contra-argumento? Você tem um argumento, né? Você está apresentando ali alguma informação que corrobora a sua tese, mas você já espera que a outra pessoa vá derrubar o seu argumento. Outra pessoa vai dizer, ah, não, vai dizer que o meu argumento é ruim por isso e por aquilo. Então, você já imagina esse argumento da pessoa e já pensa em uma justificativa plausível para quebrar o argumento dela. Então, é contra-argumentação. Quando a gente tem, por exemplo, um debate, né, um debate político, a gente tem lá argumento e contra-argumento, né? Quando há, né, um diálogo que é aceitável, né? Deveria ser assim. Então, leia o artigo de opinião a seguir, atentando à análise realizada. Então, vamos lá. Opinião. Vale a pena investir em prevenção para evitar o bullying? Então, aqui a gente tem o título do artigo, que contém o tema a ser abordado, né? E o tema é prevenção para evitar o bullying. Depois, indenização em caso mineiro não servirá como reparação. Multa tem função de consolo para a vítima e sua família. Então, aqui a gente tem a gravata, que está especificando o caso que inspirou a citação do artigo, né? Então, esse caso é que fez com que essa pessoa escrevesse, né? Ela pegou esse exemplo para escrever sobre esse assunto. Depois, nós temos ali o nome da articulista, a sua função
e a data de publicação do artigo. Agora, gente, tudo que está aqui em azul vai ser a nossa introdução. Então, olha só. Quando uma pessoa se sente... Esse texto é bem interessante. Quando uma pessoa se sente prejudicada pelo ato de outra, uma das formas de ser compensada é por uma indenização financeira, conseguida através do Poder Judiciário. Indenizar quer dizer reparar. Então, isso é importante. Quando você indeniza alguém, você tem, né, o objetivo de, ou deveria ter, de reparar aquele dano, né, que você causou a ela. Tem certas coisas que dificilmente vão ser reparadas pelo dinheiro, principalmente quando dizem respeito à esfera moral. Todo mundo já ouviu falar do bullying, que apesar de ser um fenômeno antigo e permear, ou seja, fazer parte, né? Ser um fenômeno antigo e permear todos os tipos de relações sociais, parece algo moderno e que se restringe à relação entre alunos de uma escola. Bullying é um termo usado para descrever a vitimização de uma pessoa por outra com o intuito de demonstrar o seu poder. Pode variar de ofensas verbais até atos físicos violentos. A vítima geralmente tem características pessoais mais frágeis, como, por exemplo, ser tímido ou apresentar algum aspecto físico marcante. Então, aqui, gente, como eu falei, né, o que está em azul é a nossa introdução. Nós temos uma contextualização do tema a ser analisado. Então, aqui nós sabemos, né, nós temos mais informações sobre essa questão do bullying. A articulista apresenta informações sobre algumas características do bullying, sua presença na sociedade e a indenização financeira. Então, quando ela diz aqui, né, que todo mundo já ouviu falar do bullying, que apesar de ser um fenômeno antigo e fazer parte de todos os tipos de relações sociais, parece algo moderno que se restringe à relação entre alunos de uma escola. Então, aqui ela está dando informações, né, mais genéricas sobre esse assunto. Depois ela diz, né, ela conceitua esse bullying, né, ela diz que ele pode variar de ofensas verbais até atos violentos, né, e que a vítima geralmente, inclusive, faz, né, uma caracterização nessas pessoas que sofrem, né, que passam pelo bullying, que sofrem o bullying, elas geralmente têm algum aspecto físico marcante que vai fazer com que as outras pessoas pratiquem esse bullying, né, ou podem ser pessoas também muito tímidas e consideradas, por isso, inofensivas. Depois nós temos aqui o nosso desenvolvimento, que está em lilás. Então, nós temos aqui. Em Belo Horizonte, um jovem foi condenado a pagar a uma antiga colega de classe um montante de 8.000, por ter, segundo dizem, praticado o bullying. Há 2 anos, colocou-lhe apelidos, então, há 2 anos, né? E fez insinuações maldosas. O juiz considerou que para tudo há um limite. Para os pais do rapaz, suas atitudes não passaram de brincadeira. Então, tem aqui também o posicionamento dos pais, né? O juiz achou que realmente era uma situação grave, mas os pais do menino acharam ok, né? A garota também não interpretou assim e recorreu à escola, que disse ter tomado atitudes, essa parte aqui do texto também é importante, que diz ter tomado atitudes para mudar o comportamento do aluno, como transferi-lo de sala e repreendê-lo. Porém, as ofensas continuaram, sendo necessária a interferência da justiça. Então, temos aqui um ato agressivo realmente não pode passar, então, ó, desenvolvimento, né? A explicitação do caso que aconteceu em Minas Gerais, então nós temos informações mais específicas, né, sobre esse caso, e aqui a articulista se baseia, né, está se baseando nesse caso para construir a opinião dela sobre o caso. Então, ela disse aqui o caso, né, ela falou sobre ele, e aqui em seguida ela tem uma opinião clara sobre tal caso. Então, ela diz, um ato agressivo realmente não pode passar desapercebido. Não acredito, então a gente tem aqui um texto em primeira pessoa, né? Não acredito que a indenização vá cicatrizar. Então, vejam como essa opinião é embasada. Eu não acredito que a indenização vá cicatrizar a ferida de um ou transformar a conduta do outro. Então, não vai fazer com que a menina que sofreu bullying fique, né, esqueça aquilo, e também não vai fazer com que o menino que pagou, no caso, os pais dele, né, que pagaram essa indenização, né, então esse pagamento também não vai fazer com que esse menino agora não pratique nunca mais o bullying e repense criticamente, né, a sua atitude. Apenas servirá para que o sofrimento da garota seja vingado e o comportamento do rapaz punido. A punição será para seus pais, porque o menino não tem ideia do que seria juntar, né, 8.000 reais. Não é pouco dinheiro. Então, beleza. Continuando. Depois temos aqui. Esse tipo de violência tem acontecido muito em ambiente escolar.
Há versões modernas, como o cyberbullying, que são agressões via internet ou celular. Então, com base no fato de o caso exposto ter acontecido no contexto do ambiente escolar, como nós vimos, né, a articulista argumenta que esses casos são frequentes nesse espaço e que não só nesse espaço, né, gente, porque existem outras vertentes, como o cyberbullying, praticado por meio da tecnologia, em que a pessoa ainda tenta se esconder, né, mas é mais fácil, né, se esconder do que quando você pratica esse ato, né, o bullying fisicamente, quando você está em um lugar físico com alguém. Então, reprimi-lo, como a escola e a justiça tentaram fazer, terá pouca chance de provar uma transformação, ou seja, isso não vai resolver, né? Na verdade, essa repressão impede uma mudança efetiva. Apesar desses atos serem frequentes, pouco espaço tem existido nas escolas, para reflexão. Olha a crítica aqui à escola, né? Havendo apenas ações repressivas quando eles vêm à tona. Ora, o ser humano tem um lado agressivo, e negá-lo ou colocá-lo no fundo de um poço não impedirá a sua manifestação. Pelo contrário, poderá dar-lhe forças. Então, aqui, a articulista, né, está dizendo que o que a justiça fez, né, de fazer com que o menino pagasse, a família do menino, o que a escola fez, né, não vai resolver o problema. Que, na verdade, dentro daquele espaço institucional, esse aluno deveria sim refletir, né, sobre essa atitude. Então, continuando. As ações escolares para combater o bullying devem ser no sentido de preveni-lo, né? E o texto justamente falou sobre essa prevenção, né? O título, perdão. O título já começou falando sobre prevenção. Onde mais, então, as ações escolares para combater o bullying devem ser no sentido de preveni-lo, onde mais que seguir uma conduta, o aluno possa dar sentido a ela, considerando a si e ao outro parte do mundo, ou seja, respeitar aquele indivíduo, né? Quando algo é questionado e pensado, propicia a tomada de consciência de sua dimensão e importância, porque quando você paga, né, os pais foram lá, pagaram, e ok, será que o menino refletiu sobre essa atitude? Né? O outro poderá ser visto como alguém que também tem sentimentos, ou seja, o que seria importante? Pensar que essa pessoa que está sofrendo esse bullying, né, ela está chateada, ela está ferida, né, é um ser humano. Um trabalho nesse sentido deve fazer parte do dia a dia de uma escola. Então, aqui nós temos uma atitude preventiva, né? Um trabalho nesse sentido deve fazer parte do dia a dia de uma escola e envolver a família dos alunos. Muito do que somos e como nos expressamos tem sua origem lá. Então, a instituição, né, a constituição do núcleo familiar é muito importante. É necessário que ambos ajudem os jovens a se construir como pessoas, não só no que aprendem, mas também como agem. Então, esses 2 parágrafos são destinados à proposta da autora como uma ação eficaz, capaz de amenizar o problema. A ação propõe o envolvimento da escola, família e justiça, né? Então, aqui na nossa conclusão temos: provavelmente a indenização não servirá de reparação para nada no caso do acontecimento mineiro, porém não deixa de ter a função de consolo para a vítima e sua família. Para outros possíveis casos, vale a pena investir na prevenção. Então, aqui a conclusão. A articulista reforça que só a ação da indenização não vai reparar o sofrimento, né, pela vítima e pela família, e que é necessário criar medidas preventivas para casos futuros. Então, aqui nós temos Ana Cássio Maturano, é psicóloga e psicopedagoga. Então, a informação ao final do artigo, que está validando essa opinião, né, uma pessoa que tem um argumento de autoridade, uma pessoa que estudou sobre isso, essa questão da escola, né, da educação, que é especialista na área de psicologia e psicopedagogia. Então, aqui nós temos, gente, algumas informações sobre, na verdade, o que já discutimos, né?
Então, o título do artigo, vale a pena investir em prevenção para evitar o bullying, apresenta o tema a ser abordado. Em seguida, em letras menores, abaixo do título, há o caso específico em que o artigo se pauta, além do nome do articulista, sua função, como já falamos. No primeiro parágrafo, o articulista faz a contextualização do tema, apresenta informações, mas, ao mesmo tempo, o embate sempre presente, o bullying, e faz algumas considerações em relação ao tema a ser desenvolvido. A leitura do título e da gravata mostram para o leitor o posicionamento dela em relação ao tema. Nos demais parágrafos, ela se dedica a explicitar o caso ocorrido em Minas Gerais, como nós vimos, a tomada de decisão da escola, a decisão da justiça em relação a esse caso. Essa contextualização, ela precisa, então, né, ela usou esse exemplo para validar, né, a opinião dela. Essa contextualização serve para a autora argumentar que as medidas tomadas não resolvem o problema, e também que é necessário tomar medidas preventivas. Né? Nesse sentido, a articulista tenta convencer o leitor do seu ponto de vista e constrói argumentos com base nesse caso, como forma de desconstruir a ideia de que se tem, até então, da melhor forma de solucionar o problema, tanto pela escola quanto pela justiça, como se pode perceber neste trecho. Um ato, então, aqui a opinião dela é muito explícita, né? Um ato agressivo realmente não pode passar desapercebido. Eu não acredito que a indenização vai cicatrizar a ferida de um ou transformar a conduta do outro, apenas servirá para que o sofrimento da garota seja vingado e o comportamento do rapaz punido. A punição será para os seus pais, né? Principalmente por conta da questão financeira. Reprimi-lo como a escola e a justiça tentaram fazer, terá pouca chance de provocar uma transformação. Na verdade, a repressão impede uma mudança efetiva, né? Então, aqui no caso, esse fragmento do texto, né, que nós lemos, nos mostra que a alternativa, né, gente, uma melhor alternativa seria, então, a reflexão, né, seria essa relação da escola com a família e com a justiça, para que esse menino, para que esse menino, né, que na verdade que está sendo, que é o agressor, né, que é a pessoa que pratica o bullying, mas que está representando várias outras pessoas que o fazem, né, para que esse menino consiga enxergar, né, na menina que saiu ferida dessa história, né, mas que para que ele possa olhar todas as pessoas, né, e perceber que elas têm sentimentos e que todos são seres humanos, né, e que não é e que fazer bullying não é uma brincadeira, né, que tem consequências, que o psicológico das pessoas realmente, né, fica afetado. Então, é isso, né? Ora, o ser humano tem um lado agressivo, sim, né? Todo mundo tem, negá-lo ou colocá-lo no fundo de um poço, né? Ou seja, não discutir sobre isso não vai fazer com que isso não aconteça. Pelo contrário, poderá dar-lhe forças. Beleza, gente? Aqui temos o tópico presença no vestibular. Alguns vestibulares solicitam como proposta de redação a produção de um artigo de opinião. É importante, gente, que para o Enem, para a UERJ, vocês consigam pegar essas características, essa estrutura, né? Entretanto, tanto a UERJ quanto o Enem trabalham, de fato, né, com o texto dissertativo argumentativo. Ok? Queridos, então é isso. Bons estudos, boa semana. Espero que vocês tenham conseguido compreender a estrutura, né, do artigo de opinião, do texto de opinião, né, as características, enfim. Então, é isso porque, mesmo que vocês não precisem, né, mesmo que o Enem não trabalhe com esse tipo de texto e a UERJ também não, é muito importante para as perguntas objetivas que vocês precisarão responder, ok? Então, beijos e até a nossa próxima aula, queridos. Boa semana.